Você ficaria surpreso se eu te dissesse que uma cena do Bob Esponja já foi banida por causa do produto que todo mundo usa para fazer bolha? Isso aconteceu no episódio Cuide da Falha, quando o Bob Esponja pega um frasco com água e sabão, que todo mundo utiliza para fazer bolhas e simplesmente bebe. No Reino Unido e na Irlanda, o governo considerou que havia uma alta chance de crianças começarem a tentar beber água com sabão por verem essa cena. Então esse trecho do desenho foi simplesmente deletado nesses países, pulando direto para a parte das bolhas cor-de-rosa que saem da sua boca. Quem diria que uma coisa que faz bolhas, uma das marcas registradas do Calça Quadrada, iria ser o motivo de um banimento dele, não é mesmo? Essa é só uma das 13 cenas diferentes em outros países que a gente trouxe pra você. Então pega a pipoca e seu fazedor de bolhas, que tá começando mais um Team Vídeos. No episódio Seu, Meu e Meu da 7ª temporada, Bob e Patrick começam a brigar entre si por causa de um brinquedo licenciado do Siri Cascudo. Ao ver a situação em que os dois amigos estão, Sandy coloca os dois sentados em uma mesa na sua casa e fala para eles sentarem e resolverem o problema. Ela então pergunta para os dois qual a coisa mais importante para eles, e como eles estão desidratando por estarem em um lugar com ar e não água, eles começam a murchar, ao ponto deles terem que sair correndo atrás de água. A cena foi deletada na Indonésia, porque enquanto Patrick e Bob Esponja estão desidratando, dá realmente uma sensação de sufocamento. O governo da Indonésia acreditou que ela poderia causar muita aflição e agonia nos telespectadores. Uma das cenas deletadas do Bob Esponja acontece no episódio Botas que Rangem da 1ª temporada. Bob Esponja tá muito triste porque perdeu as botas do seu siriguejo. Então ele entra na cozinha do Siri Cascudo e simplesmente coloca o rosto em cima de uma chapa de hambúrguer. Isso até que seria estranho se a chapa estivesse fria, mas o problema é que ela estava quente e começa a literalmente fritar o rosto do Bob Esponja. Isso é tão verdade que dá pra escutar até o barulho do seu rosto fritando na chapa de hambúrguer. A cena foi deletada no Reino Unido e na Irlanda, porque foi considerada perigosa para crianças que poderiam imitá-lo e causar queimaduras graves. Por esse motivo, ela foi banida nesses países. Essa é uma das cenas que mais inculcou as pessoas de por que ela foi modificada. Estamos falando do episódio Lista de Compras, onde o seu siriguejo dá uma lista de itens que o Bob Esponja precisaria comprar. E todo mundo sabe que a coisa que o dono do Siri Cascudo mais ama é dinheiro. Por isso, na parte de trás da lista, ele tinha feito um desenho muito engraçado de uma nota de dinheiro usando biquíni. Mas na versão iraniana, essa parte foi considerada inapropriada, pelo fato da nota desenhada estar usando um biquíni. Então ela foi removida totalmente, e a folha ficou completamente em branco. Os censores acharam que essa cena estaria sensual demais. No episódio Dá pra economizar uma moeda, algo muito bizarro realmente acontece. Em uma parte do episódio, temos uma cena em que Bob Esponja vai servir uma limonada pro Lula Molusco, que não aceita e os dois começam a ter uma discussão. E o Bob Esponja fica com tanta raiva que ele simplesmente quebra o copo de vidro em que estava a limonada com a própria mão, espalhando cacos por toda a parte. Two things that won't work. Como outras cenas dessa lista, esse trecho foi cortado das versões que foram passadas no Reino Unido e na Irlanda, já que foi considerada que poderia incentivar as crianças a fazerem o mesmo sem se cortarem, o que na vida real não aconteceria. Em um dos primeiros episódios de Bob Esponja, já tivemos uma cena que precisou ser deletada em alguns lugares. Estamos falando do 3º episódio da 1ª temporada, Caçando Águas Vivas. Lula Molusco, sempre ele, tá deitado de boa quando uma água-viva gigantesca paira por cima dele e dá um tremendo choque no coitado. As faixas e o gesso que cobriam seu corpo porque ele já estava acidentado simplesmente viram cinzas. Por esse motivo, a cena foi considerada muito violenta e pesada na Coreia do Sul e foi banida dessa parte do desenho.
No episódio Cuide da Falha, o Lula Molusco utiliza uma furadeira, uns equipamentos de uso em construções e reparos para juntar os dois dentes separados do Bob Esponja. Só que você sabe que uma furadeira realmente pode ser um instrumento perigoso para quem não sabe utilizá-la. Pensando nisso, o Reino Unido e a Irlanda resolveram cortar essa cena para evitar que crianças brincassem com uma furadeira como se fosse um brinquedo. Na versão desses países, a cena foi deletada e modificada. No episódio Choque Cultural, o 10º da primeira temporada, vemos o Lula Molusco fazer uma das suas, digamos assim, performances de arte corporal, ou como a gente gosta de chamar, uma dança louca e bizarra. E como o público que já estava lá pensou a mesma coisa, começaram a jogar tomates nele. Lula Molusco então se irrita e diz que eles são comedores de lama. E foi exatamente essa frase que precisou ser cortada quando o episódio foi exibido na Albânia. Isso porque esse termo no país é considerado uma ofensa muito grave. Então eles acharam melhor manter o episódio sem esse insulto do Lula Molusco. No episódio Casa Chique da 6ª temporada, o nosso querido Molusco prepara sua casa para um programa de TV. Quando ele e Bob estão carregando um sofá, Lula Molusco fala para ele não mexer o sofá até ele dizer. Só que Bob Esponja fica mexendo mesmo Lula dizendo que o sofá tá em cima do seu pé, enquanto berra de dor várias vezes. Gente, coitado do Lula Molusco, sempre ele. Afinal, o pobrezinho sempre se dá mal. O problema da cena é que o pé de Lula Molusco foi totalmente estraçalhado, chegando até a arrancar a sua unha. Pra você ter uma ideia, a cena foi considerada perturbadora até mesmo para adultos, só que ela foi deletada só na Indonésia, onde foi declarado que as imagens são muito violentas e pesadas. Now don't move it till I say ow! Okay, it's on my foot. Now don't... Okay. No episódio Masmorras e Dragões, vemos uma homenagem ao estilo medieval. E por isso, quando Bob Esponja corrige um peixe que se passa por um guarda do castelo para que ele fale com o estilo de fala da Idade Média, o personagem que estava segurando uma lança, nesse momento pega ela e faz menção de que vai usá-la contra ele mesmo, já que ele odiava aquela situação. Ele desiste e fala algo do tipo um dia, mas não hoje, se referindo ao fato de tentar tirar a sua própria vida. Novamente no Reino Unido e na Irlanda, essa cena foi cortada, porque de certa forma pode acabar influenciando uma ação perigosa, ou até mesmo estimulando entre crianças tentativas de fazer mal a elas mesmas de maneira definitiva. Ainda na primeira temporada temos o episódio Espuma, muito conhecido entre os fãs da série animada. Bob Esponja pega uma doença chamada espuma. Todo mundo que curte o desenho sabe que algumas cenas mesclam animação com imagens reais, e nesse episódio isso aconteceu. Em determinado momento, quando Bob Esponja vai ser tratado, são exibidas cenas reais de como uma esponja é utilizada, como tomar banho, lavar carro, lavar louças, mas até aí tudo bem. O problema é que depois é a vez de Patrick adoecer, mas ao chegar no hospital, o médico fala que tem um tratamento especial para ele. Em seguida, é possível ver cenas de uma estrela do mar sendo usada para esfregar o vaso sanitário e sendo esfolada por espinhos de um cacto. Ouch! That hurts! This doesn't seem right! As cenas foram deletadas na Itália e na Indonésia, por conta do modo como foi mostrado o sofrimento de Patrick, além da forma bizarra como o desenho mostrou tudo. Esse é um dos casos mais interessantes, porque estamos falando de um dos episódios mais engraçados de toda a série. Bob Esponja tenta fazer o Gary tomar banho de todas as formas possíveis no episódio Banho do Gary. E uma das táticas mais absurdas que ele utiliza para fazer isso é amarrando uma bomba em seu próprio corpo, para tentar sensibilizar o Gary a tomar banho. Mas como o caracol não tá nem aí, ele acaba explodindo de toda forma. Mais uma vez, no Reino Unido e na Irlanda, a cena foi considerada perigosa demais para crianças. Inclusive, ela também foi deletada no Paramount Plus, onde a série animada está disponível, mas aparece na Netflix. No episódio 18 da 5ª temporada, O que aconteceu com o Bob Esponja, existe uma cena que causou bastante polêmica em algumas partes do mundo.
Quando Calça Quadrada fala que não poderia abandonar seu melhor amigo Lula Molusco e que nunca mais iria sair da fenda do biquíni, o Molusco pega o seu próprio cérebro, tira da cabeça e joga em uma lata de lixo. Na Indonésia, a cena foi completamente cortada, com o argumento que pode induzir crianças a causarem danos aos seus próprios órgãos internos, achando que nenhum mal poderia acontecer a elas, como é o caso do Lula Molusco. Aproveitando que estamos falando da nossa Lula mal-humorada, tem mais um episódio em que ele faz uma participação importante em que cenas foram totalmente modificadas. Estamos falando do episódio Lula Molusco Gigante, em que o atendente do Siri Cascudo fica grande depois que é borrifado nele fertilizante por causa do Bob Esponja e do Patrick. Em uma parte desse episódio, a multidão enfurecida com tochas vai atrás dele por considerá-lo agora uma aberração. Nesse momento, vemos essa personagem falando e podemos perceber que ela tá usando um top, mas na versão que é passada no Irã, vemos a mesma coisa que aconteceu com a Sandy, que a gente falou no nosso vídeo 12 cenas do Bob Esponja que são diferentes em outros países. Os censores do país acharam que ela precisava de um pouco mais de peças de roupas e acrescentaram um alongamento vermelho ao top da personagem, como você mesmo pode notar. Essas são mais 13 cenas do Bob Esponja que foram deletadas ou mudadas em outros países. Fala pra gente qual delas mais chamou a sua atenção que a gente quer saber. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!